O ovário é um órgão que envelhece 5 vezes mais rápido que os demais. Então, tem um trabalho científico muito interessante. Por exemplo, a capacidade pulmonar. A capacidade pulmonar, ela persiste até os 80 anos de idade, mais ou menos 80%. A capacidade do sistema cardiovascular, mais ou menos 75% até os 80 anos. A capacidade de filtração dos rins, em torno de 70% a 80% até 70, 80 anos. O ovário, você perde 100% da capacidade dele, em média, aos 50 anos de idade. Então, é um órgão que sofre um processo de envelhecimento extremamente cruel, porque é muito rápido. Isso fazia sentido, porque a menopausa, na forma como ela é vista, tem pouco estudo científico nos últimos anos, porque é algo relativamente novo. Quando a gente começa a falar de ciência, você pega a ciência da medicina tradicional chinesa, ela é milenar antes de Cristo. A terapia hormonal, ela começou no mundo em 1940 e ela foi divulgada em 1960. Então é algo muito recente do ponto de vista científico, porque aqui no Brasil, por exemplo, no início do século XX, até 1905, 1910, a expectativa de vida da mulher era 37 anos. As mulheres nem chegavam a viver para ter a menopausa. Caramba. E quando a gente chega, por exemplo, para o século passado, século XX, assim, a segunda metade do século XX, 1950, 1960, a expectativa de vida era mais ou menos 60 anos. Então, a idade média de menopausa é 51. Realmente, menopausa era a condição de mulher velhinha. Porque a mulher vivia mais 9, 10 anos em menopausa. Hoje em dia, a mulher vive 1 a 2/3 da vida na pós-menopausa. Então, realmente é uma preocupação. Eu fiz a menopausa com 50, em torno de 50. Eu não lembro a data. Sim. Realmente uma falha da produção. Dá pra fazer uma engenharia super reversa pra ver se eu vou ter que fazer, mas eu teria que consultar a minha ginecologista na época que... Avaliar os exames da época. Avaliar os exames da época para poder chegar na data certa, né? Mas uma coisa mas foi em torno de 50 anos. Sim, é a média. Que uma coisa que eu queria te perguntar é, a partir do momento que a mulher menstrua a primeira vez, a idade do sistema reprodutório da mulher não está necessariamente ligada à idade do número ali dos anos de vida que ela tem, né? Cada mulher, essa coisa de menstruou cedo, menstruou mais tarde. Exato, isso interfere? Essa tua pergunta ela é incrível porque é uma grande dúvida. E aí tem uma frase que choca quando eu falo isso em curso para médico, porque a mulher começa a envelhecer antes de nascer. Você vai dizer, para André, aí você complicou minha vida. Complicou. Porque olha eu vou falar só de uma geração e depois eu posso até trazer o conhecimento de 2 gerações atrás. Mas imagina que quando sua filha estava na barriga da mãe dela, o ovário da sua filha começou a se desenvolver a partir da 6ª semana de vida. Na 20ª semana de vida intraútero, antes dela nascer, ela tinha a maior reserva ovariana. Então, imagina que no 6º mês de gravidez, na 20ª semana da gestação, a menina do sexo feminino, o bebê do sexo, o feto do sexo feminino, ela vai ter algo entre 5 a 7 milhões do que a gente chama de ovócitos primários, que seriam a menor estrutura dentro do ovário que é ovulada para dar a fertilidade da mulher. Então, é o caviar. Exatamente, é o caviar. O microcaviar. Então, a menina, na barriga da mãe, tem 5 a 7 milhões no 6º mês de gravidez. Mas ainda não está pronto. Se pegar, tirar pronto. E dá para fazer 5 milhões de pessoas? Assim? Então, em teoria, sim. Mas aí vem o detalhe. Porque essas pequenas unidades foliculares, que chamam ovogônias ou ovócitos primários, ela vai se desenvolver ao longo do ciclo menstrual lá na frente e apenas um por mês é que pode dar origem a um embrião, né, a uma nova criança. Mas antes disso... Então, na 20ª semana, 6º mês de gravidez, 5 a 7 milhões. Quando sua filha nasceu e a minha filha nasceu, elas nascem com 1 a 2 milhões. Então, ela já perde ali, 4 a 5 milhões de folículos nos últimos 3 meses da gestação, antes dela nascer. Tem algum tipo de seleção ou é uma coisa meio aleatória? Não sabemos. Sabe direito? Evolucionalmente, a gente não sabe. É uma constatação, que ela nasce com uma quantidade menor. E aí... Ali do nascimento até a primeira menstruação, que a idade média de menstruação da população é de 8 aos 12 anos. Quando ela vai menstruar a primeira vez, ela só tem de 400 a 500 mil folículos. Então, ela sai de 5 a 7 milhões na barriga da mãe antes dela nascer. Então, reprodutivamente, quando é que a mulher começa a envelhecer, nascer, é que reprodutivamente ela sai de 5 a 7 milhões para 400 a 500 mil quando ela vai menstruar a primeira vez.
E aí, uma outra informação, são muitos dados, pega papel e caneta e anota aí para você fazer suas contas. E existe uma perda mensal a partir da primeira menstruação de 1.000 folículos todos os meses, independente se a menina está grávida, se ela está amamentando, se ela está tomando pílula anticoncepcional. Isso é um processo chamado apoptose. Então, o corpo pega aquelas células e joga 1.000 fora todos os meses. Então, existem coisas que podem acelerar isso, aumentar o número? Então, o estresse oxidativo piora, então estilo de vida, sedentarismo, bebida alcoólica, privação de sono, tudo que gera estresse oxidativo para o ovário mata e faz com que perca mais folículos antes do tempo. Então, por isso que a menopausa precoce, né, que é quando a menopausa acontece antes dos 40 anos de idade, alguma coisa aconteceu que esgotou tudo antes da idade média, que é 51 anos. Então, você antecipou em 11 anos. Isso pode ter fatores genéticos. Então a menopausa acontece doenças. Depois que já se esgotaram todos esses folículos. Exato, porque esses folículos... Não pode acontecer e interromper, sei lá, acontecer e aí o organismo para de soltar com os folículos lá. Existem algumas condições que fazem com que pare de menstruar. Exceções. Algumas doenças. Você tem prolactina alta e o ovário desliga. Você tem ovário policístico. A gente fez até uma live sobre isso aqui no seu canal. E aí o ovário desliga um pouquinho. Mas desliga na ovulação, mas a perda continua. Então, aí um cálculo matemático para vocês fazerem para ter uma estimativa da idade média da sua menopausa. Se você ainda não está na menopausa, papel e caneta aí na mão. Como a partir da primeira menstruação a menina vai ter de 400 a 500 mil folículos e ela perde 1.000 por mês, ao longo dessa, se a gente pegar 400 mil e dividir por 1.000 vai dar 400, 500 mil dividir por 1.000 vai dar 500. Então, todas as mulheres, em média, vão ovular ao longo da vida 400 a 500 vezes. Se a gente dividir 400 por 12, que é a quantidade de meses do ano, eu acho que dá 33. 400, vocês fazem em casa essa conta aí, mas 400 por 12 eu acho que dá 33. E se a gente pegar 500, que seria a pessoa que nasceu com mais, 500 por 12 eu acho que dá 41. Então, a mulher vai ter ao longo da vida dela entre 33 e 41 anos de vida reprodutiva a partir da idade da primeira menstruação. Possibilidade de engravidar. Exatamente. Então, como é que a gente faz um cálculo da idade média da menopausa de uma pessoa? Claro que isso não é medicina, não é matemática, mas é pegar o dia que a idade que você menstruou para facilitar. Vamos imaginar que a sua primeira menstruação foi com 10 anos. Você vai pegar 10 mais 33, que seria 43 anos, que seria se você nasceu com 400 mil, né? Então você tem 33 anos de vida reprodutiva a 41. Então, se você nasceu com 400, você pode ter de 43 a 51 anos vai ser sua idade de menopausa. Então, esse é o seu intervalo. Ela nasceu com 12, então 12 mais 33 e 12 mais 41. É um cálculo de estimativa de idade média da menopausa. E esse é um grande problema, porque a menopausa em si, o ovário desliga quando ele tem menos de 10 mil folículos. Então, esse é um detalhe importante, porque a mulher vai começar a notar que a menopausa está chegando, porque num primeiro momento os ciclos vão ficando muito curtos. Porque como o ovário fica conversando com outro hormônio aqui do cérebro que chama FSH, olha que interessante, existe esse hormônio que é produzido aqui na hipófise, que é uma estrutura do cérebro. Exatamente, o Follicle Stimulating Hormone, o hormônio que estimula esses folículos ovarianos, que esses pequenos folículos que nossas filhas nasceram desde o começo, eles são quem produzem o estrogênio. O estradiol é produzido por esses folículos ovarianos. Então, o FSH estimula o ovário a produzir estradiol. O estradiol vai dentro do útero e engrossa a camada interna do útero, que chama endométrio. Então, para os alunos, eu sempre brinco, estradiol espessa endométrio. Para lembrar o mnemônico. Então, e faz com que essa camada interna do útero se espesse para esperar a chegada de um bebê. Isso acontece no ciclo menstrual. Depois que a mulher ovula, esse folículo sai do óvulo e essa estrutura chamada corpo lúteo, que às vezes você faz um exame de ultrassom e tem lá cisto de corpo lúteo. Nada mais é do que um folículo que se rearranjou e começou a produzir progesterona, que é o hormônio progestacional que prepara essa camada interna do útero para a chegada de um bebê. Não aconteceu esse encontro naquele mês. Esse endométrio descama e começa um novo ciclo. Então, o estradiol vai de novo estimular o FSH vai lá no ovário estimular e aí começa tudo novamente. Quando a reserva do ovário chega em 10 mil, o ovário diz, opa, está na hora da gente parar. Está chegando aqui a menopausa. Então, ele tende a ir reduzindo. Num primeiro momento, o FSH começa a estimular muito o ovário. Então, esse estímulo maior faz com que o ciclo, que era de 28, 30 dias, comece a ficar curto.
Aí a mulher diz, meu Deus, eu mexo 2 vezes no mês, dia 1 e dia 19, dia 1 e dia 22. É um sinal do climatério, pré-menopausa. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.